Você já percebeu que todo dia é dia de você estar um passo além? Você não se sente perdido de vez em quando, achando que quando você conseguiu compreender alguma coisa, você já está em outro lugar? Você já notou que tudo muda o tempo inteiro? Que a gente deveria andar a passos muito mais largos, enquanto a gente ainda está perdido com ideias do passado? Pós-transformação digital, a única coisa que você sabe é que você não tem certeza é de nada mais. Quando a gente fala de transformação digital como centro, você pensa que transformação digital é falar de máquina, é falar de inteligência artificial, é você falar de sistemas cognitivos, é de falar da robótica, é de falar de todo esse mundo que a gente olha e que a gente está super acostumado a ver nos filmes de ficção. Claro que a gente vai ver isso acontecer, claro que sim, mas o meu ângulo aqui ele é um pouquinho mais perturbado, ele é um pouquinho mais profundo, porque eu fico aqui pensando cá comigo, o que você vai ser como gente quando tudo isso chegar de verdade sobre você. Claro que as máquinas vão, ao longo do tempo, roubando um pouquinho daquilo que você amou fazer. Você confunde trabalho com emprego, então, e confunde tudo isso com a sua vida, e você não conseguiu perceber que você amou fazer tarefa de máquina. Eu fico olhando aqui você com aquele tempo enorme perdido naquela porcaria do Excel, porque você está fazendo ali inteligência e tentando produzir dados, e a gente sabe hoje que as empresas usando seres humanos para produzir dados é a coisa mais absurda que a gente tem que começar a tratar. Então, na realidade, quando a gente olha que tudo aquilo que puder ser automatizado será, as pessoas ficam perdidas no meio do caminho. Então, o ponto angular aqui é, o que sobra do ser humano quando a gente começa a ver a vida inteira sendo automatizada, a vida inteira sendo levada a cabo naquilo tudo que a gente aprendeu a fazer, porque isso tem bases e raízes históricas, porque lá atrás a gente foi treinado para isso pela nossa educação de base. Mas a gente vai jogar a culpa nos nossos pais? É óbvio que não, porque na realidade existia e existe ainda a preocupação legítima de dar para os filhos tudo aquilo que eles não tiveram. A primeira geração completamente afetada por isso é a tal da geração Baby Boomer. Lá pelos anos 60 que a gente teve, 59, 60, do grande sonho americano, pós-40, pós-50, a distopia pós-guerra, trouxe para a gente uma coisa muito boa, mas uma coisa muito ruim. A coisa ruim é que os nossos pais saíram dos seus países de origem, pegaram um navio, atravessaram o oceano, vieram parar no lugar completamente estranho, sem falar a língua, abandonando toda uma vida para trás. Você pode imaginar o quanto difícil é alguém fazer isso, lá atrás, no início do século passado? Isso é uma coisa muito difícil da gente poder compreender. Então, isso faz com que a gente não consiga realmente bater a foto na cabeça da gente do que é viver no ciclo de escassez. Então, quando a gente pega bases históricas que vêm lá de 1850, da primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, 1850, quando chegaram, então, os novos motores movidos à eletricidade, o Fordismo aconteceu ali, e talvez você não tenha prestado atenção que a gente, ao longo de todos esses anos, a gente repete modelo de 1850. A gente é responsivo à segunda Revolução Industrial, quando a gente está pisando na quinta, que é justamente a convergência homem-máquina. Ora, fica todo mundo perturbado porque fala assim, puxa, eu vou ter emprego, será que eu vou ter emprego? As máquinas vão tomar o meu emprego? Ora, a gente tem que lembrar duas coisas para você. Tem duas coisas só que seres humanos fazem magnificamente bem, que as máquinas não conseguem atingir, que é justamente o pensamento na ambiguidade e a análise crítica. E você vai ver o quanto as empresas estão atrasadas com relação a isso, porque elas ainda têm uma área que elas lá internamente chamam, que você deve conhecer, de recursos humanos. Ora, se você está usando o humano como recurso, já começa aí a ter um grande problema, porque humanos não são recursos. E eles hoje não estão destinados para aquilo que você amou fazer, que é tarefa repetitiva. E você não entendeu que você, ao longo desse tempo todo, vem se transformando numa máquina, quase como um aplicativo, e isso tudo faz com que hoje a gente tenha que ter uma percepção diferente da nossa jornada de trabalho, não mais de emprego. As pessoas sempre me perguntam, sabe? Eles falam assim, Piazza, você acha que a gente vai ter esse ambiente onde as máquinas, os robôs vão tomar o meu lugar? E eu falo, olha, tem duas maneiras de você ver isso, Primeiro que eles não vão tomar o seu lugar, eu acho que não, eu acho que eles já tomaram.
tá bom? Isso para dar um pouquinho de realidade para a gente, que tudo que tiver que ser automatizado será e num tempo recorde. Então, na realidade, essas coisas ficam muito tensas, porque lá atrás, quando a gente teve a tal da distopia pós-guerra, a nossa educação era forjada desse jeito. Você, desde criancinha, você recebia aquele input, né? Falando assim, o que você vai escolher ser quando crescer, né? Você tem que ser alguém na vida. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar, em algum tempo. Gente, alguém pode me explicar o que é ser alguém na vida, a não ser somente você? Né? Você não consegue entender o que é ser alguém na vida, porque isso era forjado de que maneira? Você tem que ser alguém, e isso significava você ter uma especialidade, você ser muitíssimo bom naquilo que você faz, você ter um cargo de destaque, para você ganhar dinheiro, para você ter coisas. E a gente viu o que aconteceu. Apartamentos gigantescos que as pessoas tinham, 2, 3 carros na garagem, viajava 2, 3 vezes por ano para fora, tinha 2, 3 babás para os filhos, pagavam escolas melhores que tinham, né? Escolas particulares, e você viu o que o dinheiro podia dar para você. Mas será que no meio do caminho, e isso é uma crítica que a gente tem que fazer, será que ao longo do tempo a gente não caiu na armadilha de que ter era mais importante do que ser? Será que a gente de seres humanos viramos seres humanos? Isso não faz o menor sentido. Então, na realidade, o mundo da transformação digital, ele traz uma coisa muito ruim para nós no meio do caminho, né? Porque a gente vai ver que o hiperconsumo apareceu junto. Ora, se eu preciso ter coisas e eu entendo que isso é uma felicidade total, gente, a gente está no lugar errado, né? Quando a estruturação de trabalho lá na modernidade era um pouquinho diferente, a gente tinha uma estruturação de família que bancava a gente forte. Era tudo nuclear. As famílias eram nucleares, a família escolhia a sua religião, a família escolhia o segmento de trabalho que você ia ter, a família escolhia que tipo de resposta você ia dar no futuro, e muita gente hoje está dando tela azul total, erro 404 total, porque chega uma realidade que muitas vezes elas entendem que tudo aquilo que elas dedicaram ao longo de uma vida inteira não é nada daquilo que elas gostariam de fazer. Quando eu brinco de dizer, né, para as pessoas, né, que ficam, sabe, a gente vê de longe, porque o olho ele cai, o brilho diminui, as pessoas emitem pouca energia quando estão nesta fase, né? Elas não têm coragem de mudar a sua vida, elas continuam fazendo tudo aquilo que elas aprenderam a fazer, elas não têm coragem e não têm energia para dar um shift, para meter o pé em tudo, para poder fazer tudo de forma diferente. Então, na realidade, a metáfora que eu gosto de falar aqui, por favor, suba num cavalo, vai lá no Museu do Ipiranga e proclame sua independência, porque é isso que a gente tem que fazer, porque daqui a pouco isso será requerido e de uma maneira muito forte. Então, na realidade, quando a gente perde os elos, né, verticais e a gente vai para elos horizontais, a gente vai ver que a gente está num mundo completamente diferente, porque lá pelos anos 80, 90, para o ano 2000, a gente viu isso acontecer. Você não tinha obrigação mais de estar casado com quem você escolheu, aquela bobagem que a gente fala na igreja, que é para todo sempre, na vida, na morte, né, na doença, na pobreza, aquele monte de coisa que a gente fala e não faz, né? Você não precisa não ficar uma vida inteira com o traste que você não quer ficar mais, você manda ele passear, né, e sobe a fila, isso é mais importante do que nunca, porque a única obrigação que você tem é ser feliz. Ser feliz é a única obrigação que você tem. Quando você olha, né, que você perdeu os elos, né, da família, porque você foi morar sozinho, você assumiu que você queria fazer um curso fora do país, você foi morar num outro país, você deu extensão para aquela coisa que passava na sua cabeça e você conseguiu construir uma vida diferente. Os que não conseguiram foram para o hiperconsumo, porque perderam os laços, né, familiares que veio no passado. Por que a gente continua vendo muita gente voltando para a casa dos pais depois de 40 anos? Buscando o elo perdido de ter a família para resolver os seus problemas. Quando a gente olha que tudo isso, e por que eu estou falando de tudo isso, que nem parece que a gente está falando de transformação digital, porque eu estou falando de comportamento, né? Isso é absolutamente necessário a gente discutir, porque quando a gente olha para o futuro, às vezes a gente não vê uma janela muito legal para a gente mesmo. E obviamente, quando a gente fala de tudo isso, o trabalho vem com muita potência nisso, né? Você ainda busca um emprego, mas você não sabe muito bem como conecta o mundo do trabalho. E quando a gente falou do hiperconsumo, você fica comprando coisas, e olha, conhecimento vastíssimo de dois filósofos que eu admiro muito, que é o Hobsbawm e que é o Lipovetsky, que falam terrivelmente sobre essa questão
de como a gente se moveu para esse mundo do alto consumo. Eu fico comprando coisas e aquilo é uma alegria passageira, daqui a pouco eu caio num vazio de novo, e é óbvio que a gente vê muito marcadamente que a era da transformação digital é feita também ao mesmo tempo da era da sociedade do burnout. O burnout, que ele vem extremamente acentuado, porque as pessoas não colocam radar no que elas queriam fazer, elas ficam dando sequência para uma vida que não tem lá muito significado, eles ficam olhando a felicidade que nunca chega, felicidade para as pessoas é de curtíssimo prazo, eu compro, eu estou feliz, daqui a pouco eu não estou mais, as pessoas pensam que ser feliz é pagar boleto, isso não tem o menor sentido, e o problema não é o boleto, a gente vai ter boleto, eu vou ter um monte de boleto para pagar até o final da minha vida, né? E o problema não é o boleto, o problema é como a gente se relaciona com ele. E as pessoas também não perceberam que quando a carga de propósito tem que ficar visível para todo mundo ver o valor que você tem na forma de você trazer as questões mais tensas desse mundo todo, as pessoas não conseguem achar um propósito de vida. Então, na metáfora do futurismo que a gente usa, é um carro, né? Como se fosse um carro. Você tem o retrovisor, você tem o teu para-brisa e você tem o farol de milha, né? O que quer dizer isso? O hindsight, que é todo o peso do seu passado, está no teu retrovisor. O teu para-brisa é aquilo que a gente traz, que é o pensamento, né, de futuro. E, na realidade, quando a gente olha lá na frente, a gente tem os insights. Por isso que eu preciso do farol de milha para eu poder ver a minha vida lá. Mas não adianta nada eu ter farol de milho, eu ter 2 faróis de milho, 3, 4, 5, o que for, se o meu para-brisa está sujo, né? Se eu não conseguir ver pelo meu para-brisa o futuro possível, eu não consigo descobrir entre eles o meu futuro preferível. Então eu não consigo sequer ver, quanto mais pegar na mão e modelar. Então quando a gente fala das questões de trabalho, de emprego, tudo isso vem de uma maneira muito tensa para a gente, porque quando você olha, né, que você ainda busca um emprego, muitos deles estão se extinguindo justamente porque tarefa repetitiva, as máquinas vão tomando, né, ao longo do tempo. Ora, então o que sobra para os humanos fazerem? Como eu já disse, né, você só tem análise crítica e pensamento na ambiguidade, são as duas coisas maravilhosas que a gente tem. Então, para de ser algoritmo, parecendo uma máquina, e venha para o mundo dos androritmos, onde a sua paixão, a sua curiosidade, a sua criatividade, a visão do futuro que você deveria ter vão fazer muito, muito mais falta do que o teu braço para fazer tarefa mecânica que não vai ter mais nenhuma inteligência, porque as máquinas são infinitamente melhores do que nós nisso. Se você entender que capacidade instalada que a gente já tem hoje chega a 200 petaflop, são 200 quatrilhões de cálculos por segundo. Você acha mesmo que você consegue bater uma máquina como essa? Ou que vai a 600 quatrilhões de cálculos por segundo na computação quântica? Você realmente acha que você pode competir com isso? Não é mais seu lugar. Então, quanto antes você entender que não é mais seu lugar, mais rápido você se conecta com o novo mundo. O novo mundo ele aponta para onde? Para a felicidade restrita. O que é isso? É você ser tão mal criado para você mesmo e ser tão mal criado para a sua própria vida, que é você pegar a sua vida e modelar ela do jeito que você quer. Hoje nós temos, né, a quebra de todas as ditaduras, a sociedade não rejeita mais você, se você se mudar para as Filipinas e for aprender a fazer tatuagem tribal, né, antiga, que é feita com prego ainda, né, antiquíssimo, ainda tem escolas que ensinam isso a fazer. Se você vai poder abrir um restaurante, se você vai poder replicar as receitas de bolo da avó, se você vai poder vender coco na praia, tanto faz, desde que você faça muito bem e que você dê para as pessoas uma experiência absolutamente embasbacante. Só gente muito apaixonada é curiosa, só gente muito apaixonada descobre o que vem pela frente, só gente muito apaixonada faz tudo de propósito. Ah, mas o que os outros vão dizer? Dane-se os outros, é você no centro, é você quem tem que dar vida para você, é você quem tem que se bancar e é você quem tem que olhar o seu próprio futuro. Portanto, eu adoro uma frase dos Racionais MCs, e você pensa que eu ia usar uma frase do Aristóteles, né? Uma frase de Platão, né? Para parecer inteligente. Eu vou usar uma frase dos Racionais MCs. Ele fala assim, por favor, né? Não espere o futuro mudar sua vida, porque o futuro ele é tão somente a extensão do seu presente. Se você não fizer nada, você vai virar Zeca Pagodinho, né? Ai, deixa a vida me levar, me leva. Até onde a vida vai te levar? Me fala, né? Vai chegar uma hora em que você vai ser requerido para você botar o seu pé, botar a sua marca e botar a sua impressão digital em tudo aquilo que você faz. Portanto, quando eu chamo a atenção com relação a isso, para de
ficar olhando a prisão do tempo, porque você não tem coragem de mudar, porque você tem boleto para pagar, como a gente já falou. Claro, eu sei que você tem um monte de boleto para pagar, e eu tenho que lembrar que até para morar na rua precisa de alguma grana, né? Começa a projetar teu futuro, começa a botar a mão nele, começa a vislumbrar o que você gostaria de fazer, né? Carreira, não teremos, tá bom? Trabalho, muito. Emprego, talvez muito pouco. E eu não vou deixar de esquecer de falar para você que a Universidade de Oxford, no Reino Unido, coloca algumas escalas de novas profissões que estão vindo a acontecer. A primeira delas, super esperada, que eles chamam do Feng Shui de dados. Que esse nome estranho, né? O que é um Feng Shui de dados? Quando a gente for ver agora os 2 próximos ciclos de disrupção, que é a internet 5G, e vamos olhar, né, uma avalanche de sensores sobre nós, trazendo informações em tempo real de tudo o que você possa imaginar, porque vamos ter internet de todas as coisas, os dados vão chegar massivos sobre todos nós, né? Então eu vou ter que ter alguma especialidade para poder olhar de que maneira eu consigo tirar a inteligência dessa montanha de dados, porque vai ser muito difícil a gente dar um sentido orgânico, um sentido harmônico para esses dados. E aí que está a razão do Feng Shui de dados. Mas eu tenho que lembrar você também que a Universidade de Oxford aponta como a 3ª maior profissão requerida em 10 anos, que serão os nostalgistas. Sabe o que são os nostalgistas? Estranho, né? Você fala assim, eu vou trabalhar com muita tecnologia de um lado e vou ser um nostalgista do outro. Ora, ser humano, que é o mundo que a gente está vivendo agora, você vai ter muita tecnologia e volta à sua base humana, né? O grande barato do futuro é ser humano. A gente perdeu isso, a gente não sabe mais o que é ser humano. A gente se voltou a ser uma máquina. Você saía de casa com o teu filhinho fazendo 3 meses, quando você voltava, ele estava fazendo 21 anos, você perdeu até o crescimento dos seus filhos, você não conviveu com eles, e nesse ponto de vista, a pandemia está ajudando a gente muito, porque, apesar de tudo, os pais, né, conseguem acompanhar a educação dos filhos, o crescimento deles, a gente está vendo tudo isso acontecer. Tem o lado positivo, tem o lado negativo. Então, quando a gente olha que os nostalgistas vêm como profissão, olha o que é nostalgista, né? Tudo aquilo que o ser humano faz pelas mãos passa a ter um valor gigantesco. Tudo aquilo que é feito do ponto de vista das artes, da economia criativa, da economia do compartilhamento e da economia circular, que tem a sustentabilidade como base. A gente está vendo um eclipse do capitalismo. Ter muitas coisas não significa nada mais. A gente está indo para um ponto de termos uma sociedade com custo marginal zero, como diz um super autor que é o Rifkin, né? Ele traz para a gente a questão de que, não, a gente não está trabalhando aqui para olhar, né, só lucro das empresas. E o zeitgeist do nosso novo tempo é olhar, primeiro, sociedade e planeta em primeiro lugar, todo o resto em segundo. Portanto, se coloca como centro porque as coisas mais simples e emocionantes da vida, por causa da sua memória afetiva, da receita do bolo da avó, da receita do bolo de coco da sua mãe, todo mundo que tem uma mãe, essa mãe tem a receita de bolo de coco, se mete a fazer. A memória afetiva que a gente tem volta com uma potência gigantesca. Isso afeta todos os segmentos. Afeta arquitetura, afeta design, afeta joalheria. Joalheria, para você dar uma olhada, as pedras brutas estão voltando, os metais brutos estão voltando, o desenho etrusco volta, tudo isso passa a ter muito valor. Portanto, isso tudo não pode ser confundido. Quando você confunde trabalho com emprego e acha que você vai ter um super emprego, mas isso é uma tarefa repetitiva, você tem que saber que ninguém mais vai estar disposto a pagar o que você sabe fazer. As empresas vão pagar aquilo que você pode indicar do que está no pensamento do futuro. Quanto mais criativo a gente for, mais longe a gente vê, porque a gente sabe que o futuro mora num lugar muito escuro e muito distante, que precisa ser urgentemente iluminado com nossa criatividade. E criatividade não tem nada mais humano do que isso. A melhor conceituação que eu tenho de criatividade, que criatividade é você fazer uma coisa que você esqueceu, né? É você deixar aparecer aquela criança que você insistentemente matou dentro de você. Tudo bem? Então, criatividade no ponto, a gente olhando para as ciências humanas sobrepõem as ciências tecnológicas, e quando a gente fala de muita tecnologia de um lado, eu tenho que discutir filosofia do outro, porque a sociedade se transforma a uma escala muito grande. Filosofia, sociologia, antropologia, todas as ciências humanas se sobressaem nesse mundo touch, baseados na urgência do mundo tech.
Então, na realidade, não perca o radar de você poder estar contribuindo e muito forte para o futuro, abandonando coisas que você faz que não tem o menor sentido, dando força para aquilo que é sua intuição. O John Naisbitt, que é um super escritor, dono da teoria do high-tech, high-touch, ele fala isso, quando você tem muitos dados, a única salvação que você tem é que você deveria usar uma coisa que você nem lembra mais que você tem, que são os seus insights, que são as suas filigranas de pensamento, para você começar a aprender de novo a dar valor e usar a sua intuição. Bom, e você tem que saber que você tem que se mover, e quanto mais rápido, melhor. Porque se você não conseguir ter essa capacidade, se você não conseguir ser disruptivo com você mesmo, você sabe que alguém vai fazer isso por você. E se alguém fizer isso por você, a única certeza que você tem é que você vai desaparecer.